Oi, gente, tudo bem? Vamos na nossa aula de história de hoje. Nós vamos falar sobre a abolição da escravidão. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o primeiro reinado, o segundo reinado, falamos um pouco sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II, falamos tudo sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. E hoje a nossa aula é muito importante, porque nós vamos falar de pessoas que tentaram lutar, lutaram para que os escravos fossem libertos, criando leis. Eu mandei um trabalho para vocês falando um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho sobre as leis, a Lei Áurea, sobre a Lei Eusébio de Queiroz, que ele proibiu o tráfico de escravos no Brasil, sobre a lei do sexagenário, que libertava todos os escravos acima de 65 anos, sobre a lei do ventre livre, que todas as crianças nascidas de escravos eram considerados livres, não seriam escravos. Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, então a gente vai falar um pouquinho também sobre a abolição da escravidão, que é o tema do nosso trabalho também. Está no capítulo 5 do livro de vocês. Vocês podem me acompanhar a partir da página 26, tá bom? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. Após a Guerra do Paraguai, o Império do Brasil entrou em uma grave crise econômica e social, apesar de relativo controle político. Além disso, a manutenção do trabalho escravo recebia diversas críticas internas e externas, mas ao mesmo tempo grande parte da elite buscava mantê-la. Neste cenário, as ideias republicanas começaram a surgir, colocando mais pressão sobre o governo imperial. Desde o início do sistema escravista, houve resistência por parte dos escravos. Lógico, né, gente? Porque ninguém quer ser escravizado. Lembrando vocês que eu disse que as pessoas escravos, eles trabalhavam sem ter remuneração nenhuma, não tinham direito a nada, né? Não tinham direito a moeda daquela época, nenhum tipo de salário, não tinham direito a nada, a alimentação era precária também, eles trabalhavam muito e realmente não tinham direito a nada. Os portugueses, as pessoas que os escravizavam, eram dono deles, então eram pessoas que eram vendidas por outras pessoas, né? Vamos lá. Fugas em massa, revoltas contra os senhores, desobediência, formação de quilombos eram algumas das formas que os escravos demonstravam a sua insatisfação. Contudo, é importante dizer que nem sempre essas ações eram diretamente contra a escravidão, mas também podiam ser contra atitudes consideradas impróprias do senhor. Por exemplo, quando o senhor era muito agressivo, alguns escravos buscavam a troca do senhor na justiça. Porque quando os escravos, segundo, né, a visão deles, eram desobedientes, não queriam trabalhar, se negavam, eram contra o sistema com alguma rebeldia, eles eram colocados no tronco, eram chicoteados. Então, é normal, óbvio, as pessoas se revoltarem porque contra um sistema tão agressivo. E também eles eram humanos. Eu lembro que eu falei para vocês quando a gente estava em aula ainda que tinha muitas pessoas que escravizavam, que achavam que os negros escravos eles não eram humanos, que eles não tinham sentimentos, né? Então, assim, já não eram realmente tratados como seres humanos, tá bom? Vamos lá. Ao longo do século XIX, além dos próprios escravos, muitas pessoas começaram a questionar esse sistema, fosse pela lucratividade dele ou pela violência. Nesse sentido, em diversos lugares do mundo se lutou pelo fim da escravidão, assim como pela libertação das religiões, cultos, danças, jogos e todas as formas de cultura africana, que era vista como preconceito, como é também até hoje, viu, gente? E muitas vezes considerada crime. Assim, a resistência à escravidão também era feita na defesa das tradições. Por quê?
Eles, para se manter, os escravos, ficavam em senzalas, e para alegrar um pouco a vida deles, o que eles faziam? Cada um tem a sua religião, né? Então eles cultuavam, eles dançavam, eles tocavam tambores, porque aquela era uma maneira de sair um pouco daquela realidade ali, daquela agressividade que era viver ali escravidão, né? Uma vida sofrida de trabalho. Eles iam para as senzalas e ali onde eles ficavam, todos ali juntos, amontoados na senzala, eles não tinham nenhum tipo de conforto, porque eles não tinham direito, né? Segundo as pessoas que os escravizavam, eles não tinham direito a isso tudo, tinham que trabalhar o dia todo. Alguns escravos que eram mais bonitos, né? Ficava o quê? Tinha o privilégio de ficar dentro das casas, dentro da fazenda. Ficavam lá na sede, na fazenda. Então esse aí tinha uma vida mais ou menos, vamos dizer assim, melhor do que quem ficava na senzala, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês, os escravos, a maioria era comprado pelos dentes. Quando a pessoa ia comprar os escravos, olhava a boca, porque se tivesse os dentes saudáveis, significa que aquele escravo ele era saudável, ele era uma pessoa que daria lucro, seria bom para poder trabalhar. Tá? O movimento dos abolicionistas. Os abolicionistas foram as pessoas que lutaram contra a escravidão, contra esse sistema de escravidão. O abolicionismo foi um movimento social que lutava pelo fim da escravidão. Começou no início do século XIX, porém só ganhou força após o fim do tráfico de escravos, que foi quando Eusébio de Queiroz criou a lei que proibia a entrada de escravos no Brasil. Essa luta contava com homens e mulheres negros livres e libertos, e também com brancos que eram o contrário à escravidão, fosse pela questão moral ou econômica. Era um movimento que tinha defensores em todas as classes sociais e de todas as profissões, políticos, advogados, jornalistas, comerciantes, entre outros. As formas de atuar eram diversas, mas as principais eram os comícios e as manifestações, artigos em jornais, livros e caricaturas, porque esses eram os melhores meios de divulgação das ideias naquela época. Além disso, muitos abolicionistas ajudavam escravos a entrar na justiça para pedir a liberdade. Hoje em dia nós temos a internet, que é a nossa fonte, né, de pesquisa e da gente, às vezes, manifestar também o nosso pensamento. Naquela época não existia. Então, eles faziam através de livros, jornais, caricaturas, que, né, são os desenhos, artigos, manifestações. Até hoje, nós temos também as manifestações, né? A Guerra do Paraguai influenciou muito o movimento abolicionista durante a guerra. Muitos homens brancos que tinham preconceito contra os brasileiros negros mudaram suas opiniões ao lutarem junto em defesa do Império do Brasil. Assim, após o conflito sul-americano, oficiais do exército e soldados começaram a defender a abolição da escravidão. As leis abolicionistas. O movimento abolicionista foi muito importante para pressionar o governo imperial a tomar medida contra a escravidão no Brasil. As leis foram criadas para forçar eles a tomar alguma atitude contra a escravidão no Brasil, viu, gente? Com o aumento da pressão popular e dentro do próprio parlamento brasileiro, Dom Pedro II, que eu falei lá para vocês, né, que ele não tinha idade ainda para assumir o trono, e ele criou, né, um documento para poder conseguir assumir o trono. Adotou medidas que dificultavam a manutenção do trabalho escravo, ao mesmo tempo que prolongava o sistema. A lei do ventre livre, que eu falei para vocês, determina que todos os filhos de escravos nascidos após a lei teriam sua liberdade garantida quando completasse 21 anos. A lei de sexagenário garantia a liberdade de todos os escravos com mais de 60 anos. Essas leis tinham por objetivo reduzir o número de escravos brasileiros e preparar o Brasil para um futuro sem a escravidão. Contudo, ainda era muito pouco para aqueles que
descendiam dos povos que eram trazidos forçadamente para o Brasil desde o século XVI. Assim, a pressão escrava e a pressão dos abolicionistas levaram a princesa Isabel, regente de Dom Pedro II, que estava fora do país, a assinar a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Esta lei determinava a proibição da escravidão no país, libertava mais de 700 mil escravos, muita gente, né? O fim do Império do Brasil. Apesar de relativa estabilidade política após a Guerra do Paraguai, ao longo das décadas de 1870 e 1888, as críticas ao governo imperial se fortaleciam, sobretudo pelo controle das elites sobre o poder, já que a maior parte da população continuava excluída do voto, por ele ser censitário. Assim, os membros da oposição pouco tinham voz no poder político e suas críticas eram feitas por meio de jornais, panfletos e manifestações. Nesse sentido, com a falta de espaço político das classes médias e a elite excluída do grupo mais próximo ao imperador, estas formaram um grupo político que entendiam que as mazelas do Brasil vinham do modelo monárquico e com isso lançaram em 1870 o Manifesto Republicano. Esse manifesto defendia a proclamação da República, além da autonomia das províncias. Esse foi só no início da crise do Segundo Reinado, pois ao mesmo tempo que as críticas políticas ao modelo monárquico aumentavam, três grandes fatos ocorreram para que Dom Pedro II perdesse o apoio quase por completo. A questão militar, né, porque tinha os militares também que tinham direito de votar. A questão religiosa, porque a religião era muito forte naquela época, ainda é até hoje, que os religiosos também que mandavam. E já a abolição da escravatura, né? A questão militar se deu, sobretudo, pelos baixos salários e pelo não pagamento das indenizações aos militares feridos ou famílias que morreram no combate da Guerra do Paraguai. Então, também, os militares, com isso, como eles não estavam recebendo seus direitos, pararam um pouco de apoiar também Dom Pedro II. Isso fez com que alguns militares começassem a pressionar e criticar abertamente o imperador e a política imperial através dos jornais. Em resposta a essa atitude, Dom Pedro II mandou prender Sena Madureira e Cunha Matos por indisciplinar militares e retirou o direito dos militares de se manifestarem publicamente. Essa atitude fez com que grande maioria dos militares deixasse de apoiar o governo imperial, né? Já a questão religiosa está ligada ao relacionamento estabelecido entre o governo imperial e a Igreja Católica. No Império do Brasil, todas as ordenanças vinham do Papa, deveriam ser autorizadas pelo imperador. Contudo, em 1872, dois bispos brasileiros decidiram seguir a ordem papal, que é a ordem do Papa, que proibia a maçonaria. É um tipo também de religião, gente, tá? Mesmo ela não sendo sido aprovada pelo imperador, como Dom Pedro II era próximo a membros da maçonaria, mandou prender os bispos, que ficaram presos por 4 anos e depois receberam o perdão imperial. Apesar do perdão, a atitude do imperador estremeceu as relações com a Igreja Católica. Ele tinha também o apoio, né, dos bispos, do Papa, e com isso ele também foi perdendo o apoio. Por fim, a questão da escravatura está ligada aos conservadores e liberais. A gente falou dos partidos umas aulas atrás, né? Proprietários de escravos que após a Lei Áurea romperam com o imperador, pois perderam a sua principal mão de obra e acusavam o império pela decadência econômica que eles enfrentariam. Eles perderam, por quê? Porque os escravos eles não pagavam nada, então eles tinham mão de obra de graça, né? Os escravos trabalhavam, não recebiam nada e eles lucravam com isso. Esses 3 fatores, sobretudo, levaram Dom Pedro II ao isolamento político
e com seu enfraquecimento político, as forças republicanas se organizavam para derrubá-lo. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando das tropas republicanas, destituiu Dom Pedro II do seu trono e proclamou a República do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca foi o nosso primeiro presidente do Brasil, tá, gente? Vocês vão fazer agora aí a página 29 e a página 30, tá? Espero que tenha ficado bem esclarecedor essa aula para vocês. Um beijo bem grande para vocês, tá? Tô com muita saudade de vocês. Eu amo vocês, quinto ano. Vocês estão no meu coração mesmo. Eu amo meu trabalho, eu amo tudo que eu faço. Eu sei que tá difícil para vocês, é difícil para mim também, porque eu não sou youtuber. Eu tô fazendo assim o melhor que eu posso para vocês. E eu sei que muito breve tudo isso vai passar e a gente vai estar junto de novo, tá? Um beijo para vocês, muito grande mesmo.